3, versículos 16. Mas não termina o poder de Deus sobre nós, né? E esse último tema, que é o tema da saúde, é um tema muito precioso para a Bíblia, muito precioso para Jesus, como tudo que envolve a nossa vida é precioso para o Senhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero, antes, dizer, né, também que tenho experimentado aprendizado no Senhor acerca de saúde. E eu quero compartilhar um pouquinho disso nessa noite, amém? Olha, esse é um daqueles textos em que a gente às vezes não sabe localizar onde está, né? Aliás, gente, eu quero orar para Deus me curar da vista, né? Porque meu óculos quebrou mais uma vez e eu vejo como árvores vocês, viu? Deixa eu botar o óculos assim para eu ver direitinho, que aí eu gravo o rostinho de cada um. Pronto, agora eu vejo um pouquinho borrado. Até que Jesus me cure, né? Eu creio que Ele pode curar minha vista, amém? E esse é um daqueles textos que a gente às vezes não sabe onde está, mas a gente fala, eu sou templo do Espírito Santo, né? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios vai falar nesses 2 versículos. Depois no capítulo 6 também. Lá em 2 Coríntios vai falar também. Em Efésios vai fazer referência. E nós vamos percebendo, né, em vários textos da palavra, que Deus ele está liberando. E isso tem muito a ver com o que Ele libera sobre nós, que é o Espírito Santo, amém? Eu e você sabemos que quando a gente crê em Jesus como único e suficiente Salvador, quando a gente entrega a nossa vida para ser governada pelo único Deus verdadeiro, que se revelou, que veio, habitou entre nós, que se doou, morreu e ressuscitou, para que fôssemos salvos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a gente crê nisso, nessa verdade, quando a gente recebe essa verdade para a nossa vida pessoal, quando a gente entende essa verdade, recebe ela no nosso coração, e assim, que muitas vezes a gente não tem dimensão. Apóstolo Paulo em outro texto vai dizer, olha, eu oro para que vocês conheçam, para que vocês sejam plenos
do conhecimento e que possam entender qual é a largura, qual é a altura, qual é o comprimento, qual é a profundidade desse amor, do amor de Cristo que está em vocês. E em vários textos a gente vai perceber que o que acontece é exatamente o fato em que eu e você passamos agora a ser templo de Deus. Aqui, essa igreja, lugar onde a gente se reúne, templo feito por mãos humanas, paredes, é o lugar onde a gente se reúne para celebrar, é o lugar onde a gente se reúne para ser enviados por Deus, é o lugar onde a gente se reúne para ouvir Deus, para falar com Deus também, e para sermos comissionados a ir como igreja nessa terra. Porque antes de Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo era liberado sobre algumas pessoas específicas, né? O Antigo Testamento vai falar sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os reis, em que o Espírito do Senhor então repousava sobre eles e usava eles para manifestar o reino, a glória de Deus, a vontade de Deus na terra. Só que quando Jesus, o próprio Deus, vem, diz a palavra que ele rasga o véu, né? Ele rasga a separação, ele abre caminho, ele abre possibilidades agora para que todo aquele que nele creia agora passa a ser morada, passa a ser habitação do Senhor. Aleluia! Você já está começando a ter consciência de que Deus está em você aí? É que a gente passa muito tempo com consciência das coisas físicas, com consciência das coisas materiais, com consciência das coisas que o nosso corpo pode sentir e talvez até que a nossa alma possa sentir, ainda que muitas vezes a gente não tenha muita consciência da nossa alma. Mas a consciência espiritual de que temos um Espírito e que habita em nós, os que cremos, o Espírito de Deus, isso muitas vezes a gente se distrai. Lá. Mas quando a gente também está pegando o ônibus cheio, o Espírito de Deus também está lá. Quando a gente está comendo, o Espírito de Deus está lá. Quando a gente está até em situações difíceis, em que a gente acaba se estressando um pouco, o Espírito de Deus continua lá. Quando você vai para o banheiro, o Espírito de Deus também está lá. O Espírito de Deus habita em mim, em você. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. O próprio Deus escolheu agora caminhar pela terra através de mim e de você. Você pensa que Jesus, ele quando esteve na terra, a gente lê nos evangelhos, lê também em Atos, e seguidamente a igreja primitiva seguia na mesma direção. Quando Jesus estava aqui, ele atraía multidões. Ele atraía multidões. Onde ele estava, ele atraía multidões. Ainda que no final ele tenha sido condenado, crucificado, morto, porque esse também era o propósito de Deus. O tempo em que ele andou na terra, a partir do momento em que ele começa a manifestar o seu ministério, ele atrai pessoas. E ele cura pessoas. E ele liberta pessoas. E ele salva pessoas. E ele diz: o reino de Deus é chegado. Aleluia. O reino de Deus é chegado. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, antes de falar da nossa saúde, porque tem tudo a ver. Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus, Yeshua, significa salvação. Amém? Salvação. José, que é um nome parecido no hebraico,
significa o Senhor é a salvação. Yeshua significa a salvação. O Senhor salva. Alguns traduzem assim. E nós sabemos que Jesus salva, amém? Você sabe que Jesus salva? Quantos estão salvos pelo sangue de Jesus? Aleluia. Salvação liberada, né? De graça. É só vir e pegar. Jesus está dando, né? Apresentando ao mundo a possibilidade de ser salvo, de ser restaurado, de ser resgatado. E a palavra salvação, ela vai ter vários sinônimos e expressões na Bíblia, e uma delas é saúde. Saúde. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano perfeito. Deu um corpo feito do barro, limitado. Deu um corpo para o ser humano limitado, porque depois do pecado, né, houve ali a interrupção da eternidade, até que ele recebesse de volta essa eternidade. Mas Deus criou o ser humano com um corpo perfeito, limitado, mas perfeito. Deu ao ser humano uma vida boa. Diz para a pessoa que está perto de você: a vida é boa. Deu ao ser humano governo, domínio sobre todas as coisas, dando a ele a possibilidade de governar sobre as coisas. E você conhece a história: o ser humano peca, o ser humano decide viver independente de Deus, porque tinha uma chave para que tudo isso fosse muito bom, como Deus disse. A chave era estar ligado em Deus. A chave era estar alinhado com Deus. A chave era andar em comunhão com Deus. E comunhão também é outra palavra fantástica, porque a palavra comunhão é mais do que andar junto. A palavra comunhão é uma mistura. A palavra comunhão é aquela usada para se referir ao homem e à mulher quando se tornam um. É uma mistura. São dois em um ali. E nós sabemos que a Trindade é 3 em 1. E sabemos que Jesus orou a sua última oração, a oração sacerdotal, e ele disse: Pai, assim como eu contigo sou um, eu quero que o Senhor faça com que eles também sejam um. Comunhão. Essa era a chave inicial, a comunhão. Mas o pecado da independência, do eu faço do meu jeito, eu decido, eu sou independente, a independência de Deus nos torna também independentes uns dos outros. E o pecado então levanta uma barreira de separação na comunhão. E o que acontece? A saúde se perde. A salvação se perde. Porque a origem era a plenitude. E agora Deus olha aquele quadro e diz: tudo bem, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu vou restaurar tudo as primeiras coisas. Eu vou restaurar tudo, a origem de tudo. Eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo me coloco no lugar do ser humano. Eu mesmo tomo o lugar do ser humano. Tomo de volta o governo que eu dei para o ser humano, agora como ser humano. E sem pecado eu venço o pecado. E restauro para todo aquele que crê o plano original. Eu fiz um breve resumo, né?
da grande graça de Deus que nos envolve desde o início dos tempos, até nos direcionar até o fim dos tempos. Agora, eu precisei fazer esse mapinha para te lembrar que Deus, ele tem um plano original e ele tem um destino final, que é exatamente restaurar aquele plano original dele. Então a minha vida e a sua vida faz parte do plano de Deus, de restaurar a nossa vida naquilo que ele, desde o início, desejou para nós: salvação, saúde, vida plena, vida abundante, perfeição em Deus, shalom, a paz que excede todo o entendimento, a plenitude que traz alegria, que traz a bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós. Tudo isso tem a ver com o que Deus quer para mim e para você. E eu comecei falando isso porque eu quero que você preste atenção na primeira coisa. Deus deseja que você tenha saúde. É vontade de Deus que eu e você tenhamos saúde. Amém? Nós estamos nesse meio do caminho. O início das coisas perfeitas de Deus, que a gente bagunçou. A proposta que Deus dá para que a gente volte para o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente volta para esse caminho, então a gente é conduzido por Ele ao destino final, que é o destino da plenitude. A Bíblia vai dizer que ainda vemos em parte, mas chegará o dia em que veremos como somos vistos. Ainda está embaçado, ainda está um pouquinho embaçado, mas o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. Jesus disse, quando ele veio, ele disse: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou. Significa que sim, haverá um tempo futuro onde todas as coisas vão se completar e haverá plenitude e toda a sombra vai passar. Mas já existe hoje vestígios, interrupções, toques, manifestações do reino de Deus aqui e agora. Aqui e agora. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. O que nos falta muitas vezes como igreja é entender que somos templo do Espírito Santo. Nós carregamos a arca, nós carregamos a glória. Pastora, mas eu sou tão... Você nem sabe da minha vida. Ah tá, você também não sabe da minha? Mas o sangue de Jesus Cristo, que repousa sobre mim e sobre você, nos purifica de todo pecado e nos capacita para toda boa obra. Porque nós somos vasos de barro, mas está derramado em nós o tesouro precioso. A promessa do Pai. Quando Jesus diz: olha, vocês são pais, e quando seus filhos pedem, se pedem pão, você não vai dar cobra. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Sabe que às vezes a gente pega esse texto
Eu fiz isso muitas vezes, de pegava esse texto e limitava esse texto a uma necessidade que eu tinha naquele momento. Eu preciso tanto que chegue um recurso para eu pagar essa dívida. Aí eu ia para esse texto e falava, eu vou pedir, né? Jesus ensina a pedir. Porque ele diz que o pai sabe dar boas coisas para os filhos, eu sei dar boas coisas para as minhas filhas, e eu sou limitada tanto em bondade quanto em recurso. O meu pai que é ilimitado, o pai do céu que é ilimitado em recurso e em bondade, eu peço a ele, ele vai me dar. Só que eu chegava para Deus e falava, dá para o Senhor me dar o recurso para eu pagar essa dívida? Tudo bem, você pode pedir, ele vai dar também. Mas ele está prometendo algo muito maior do que somente um recurso que você precisa agora. Ele está prometendo o Espírito Santo. Sabe o que é isso? É Ele mesmo em nós. É todo poder, toda autoridade, todo recurso, toda unção, toda graça, todo amor, toda paciência. Tudo que a gente possa precisar já está em nós. Aleluia! Uau! O que falta pra gente é ter consciência disso. Eu tenho ouvido algumas coisas, tem mexido comigo, com a minha teologia, né? Uma delas foi o fato de que às vezes a gente acha que a gente concorda. Aliás, vou voltar, vou refazer. Nós somos, muitas vezes, pessoas que concordam. Vou chocar, depois explico, tá? Nós, muitas vezes, crentes, somos pessoas que concordam com o inferno. Enquanto há o poder em nós de concordar com o céu. A palavra de Deus diz, aquilo que ligares na terra. Tem umas versões, gente, que diz o seguinte, aquilo que ligares na terra está ligado no céu. Me parece que no céu é liberada a bênção, não é assim? E se a gente estiver alinhado com o que o céu está dizendo, a gente declara na terra e a ela acontece. Tem mais a ver com outros textos bíblicos, porque a Bíblia vai dizer que não é tudo que você concorda e que você ora que você consegue. Se for contra a vontade de Deus, né? Deus não vai fazer, porque Ele não é nosso servo. Nós somos servos, né? Entretanto, a palavra de Deus vai dizer que aquilo que a gente liga acontece. O que a gente tem ligado? A gente dá força ao inimigo todas as vezes que a gente concorda com ele. Porque ele é mentiroso. Amém? Porque a verdade é a verdade que Deus tem para nós. O inimigo é mentiroso. A palavra de Deus diz que ele já foi subjugado, que ele até tem poder, mas não tem autoridade mais, porque Jesus já o venceu. Amém, irmãos? Amém. E aí ele muitas vezes consegue avançar e dominar territórios na nossa vida, inclusive da saúde, porque a gente às vezes concorda com ele. Vocês estão comigo ainda? Ou já perdi vocês? No céu tem falta de amor? No céu não tem escassez. É pleno, é para lá que a gente está indo. A gente sabe que o destino final é esse, é a plenitude, a mesma que tinha no jardim. Estamos no meio do caminho, é verdade, pastora. Tem vezes que me falta saúde, tem vezes que me falta amor, tem vezes que me falta fé. Ok, eu também, mas habita em mim alguém que tem tudo isso. Então é nele que eu vou buscar. É nele que eu vou buscar.
de ficar concordando com a escassez, eu vou dizer, tá meio estranho aqui, mas eu sei que habita em mim alguém que tem todo o recurso que eu preciso. Então eu concordo contigo, Senhor. Eu concordo com o que o Senhor diz no céu. Eu concordo com saúde, eu concordo com salvação, eu concordo com vida. E aí a gente pode lidar com algumas situações de enfermidade, por exemplo. E a gente orar, e a gente declarar cura, e a enfermidade permanecer, é possível. Mas ainda assim, eu continuo concordando com o céu. Porque o meu destino é a saúde. Toda vez que alguém chega para mim, pastora, fulano tá desse jeito, já tá, sabe, desenganado, e a gente não sabe mais o que fazer. Como é que a gente ora? Ora declarando a cura, ora pedindo a cura. A gente sabe que todos nós vamos passar pela morte, a não ser que Jesus volte antes, né? Mas enquanto Deus permitir que eu viva em saúde, eu vou continuar orando por isso. Amém? A nossa tarefa é concordar com o céu. A nossa tarefa é ligar na terra o que é ligado no céu. Agora a soberania é dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se Deus vai fazer, glória a Deus. Se Deus não vai fazer, glória a Ele também. Mas a minha tarefa é concordar com Ele de que a saúde é a revelação do reino de Deus. Como é que Jesus andava na terra? Curando. E Ele dizia, estou manifestando o reino, libertando, trazendo salvação. Eu ficava um tempo procurando. Jesus pregava o reino de Deus, né? E eu ficava procurando quando é que Jesus pregava Jesus, sabe? Quando é que ele falava assim, olha, se você me aceitar como seu Deus, você está salvo. Você já viu ele falar isso em algum lugar no Evangelho? Alguém já achou isso? Quando ele manifestava o poder e a glória, as pessoas reconheciam ele como Deus. Davam glória a Deus. Todas as vezes que o reino de Deus se manifestava através do amor, da presença, da cura, da libertação, Deus era glorificado. Eu e você somos igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para que a gente saia por aí manifestando o reino de Deus. Manifestando o reino de Deus, amém? Nós estamos no último dia, né? Da semana da virada. Nós vamos orar por saúde. Nós vamos pedir ao Senhor que no próximo ano, que algumas coisas se resolvam na nossa saúde. Hoje, pedido específico para isso. Mas eu creio que hoje ainda, você pode sair daqui curado. Eu creio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava em outubro, início de outubro, num evento em São Paulo chamado Voa. Estava lá um ministério do pastor, do apóstolo agora, né, Randy Clark. E eu estive lá com a minha família, a gente passou dias incríveis lá. De ativação, de unção, muito poderoso. E eu já tinha ido à frente, porque ir à frente num lugares desse é complicado, né? Porque é muita gente, né? Aliás, Deus já estava manifestando muita cura lá, que não tinha Covid. Né? Povo lá, gente, todos de máscara, mas muita gente junto. E eu já tinha ido à frente algumas vezes, já tinha recebido o toque do Espírito Santo de forma muito poderosa. E eu estava tranquila. No último dia, pela manhã, terminou a reunião da manhã,
E eu já estava feliz, satisfeita com tudo que Deus já tinha feito na minha vida, na vida das pessoas que estavam ali. Deus já havia me dado alguma direção para o meu ministério. Deus já tinha falado comigo sobre como Ele gostaria de me usar, o que Ele pretende fazer comigo no futuro. E eu estava empolgada, animada com aquilo. E como se orava muito por cura, eu fiquei procurando, o que eu tenho, né? O que eu tenho que eu posso pedir a Deus para me curar, né? E eu tenho muitas dores assim nesse braço. Talvez seja porque a gente faz muita coisa com essa mão, né? Não sei. Eu coloco muita tensão no ombro, né? E às vezes desce essa tensão para o ombro, né? E às vezes eu sinto dores aqui nos músculos. Eu falei, acho que eu vou orar para sair essas dores, né? E não aconteceu oportunidade para eu orar por isso. Falei, estou satisfeita. E aí, voltando um pouquinho atrás, na verdade era para eu ter contado isso antes, né? Eu estou aprendendo ainda a testemunhar. Em 2014, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu ficava muito cansada, facilmente cansada. Eu achei que eu estava um pouco acima do peso, porque quem me conhece aqui no passado sabe que era 48 quilos que eu, né, tinha. Era muito magra. E aí eu já estava aí com uns 58, quase 60 quilos na época. E eu achei que era isso. Eu falei, eu acho que eu estou acima do meu peso normal. Eu ando muito cansada. Eu fui ao médico fazer aquela bateria de exames. E o médico pediu aquele monte de exames e descobriu que estava alterado o meu... Como é que é o nome daquilo? TS, T4? Isso, TSH. Estava alterado. Me encaminhou para o endócrino. Eu fui no meu endocrinologista. Ele falou para mim, olha, você teve uma alteração, vamos descobrir isso aí, né? Mas não é nada grave, fica tranquilo. Eu falei, ok. Fui na endocrinologista, ela passou ultrassonografia e foi diagnosticado tireoidite de Hashimoto. Essa é uma doença autoimune, genética. Possivelmente alguém da minha família tinha, e aí eu descobri que minha tia tinha também. E isso causava o hipotiroidismo, então não tem como, não tem cura. Eu sentei diante da médica, ela falou para mim, olha, isso que você tem não tem cura. Eu já tomei aquele susto. Eu falei, como assim tem cura? Ela, não, mas fica tranquila, porque eu vou te passar a reposição hormonal, você vai tomar todos os dias a reposição, e você vai ficar bem. Eu falei, e eu tomo até quando? Ela, até morrer, para sempre. Quando ela falou isso, eu senti uma dor na minha alma. É esquisito, eu não sei se alguém já passou por isso, de ouvir de um médico assim, olha, para sempre você não vai ter jeito, isso aí não tem jeito. Não era nada que eu ia morrer, sabe? Não era nada que eu não pudesse viver com. Mas ela me deu aquela palavra e entrou no meu coração como uma espada. E meu olho lacrimejou na hora. Eu falei, que horror. Para sempre, até morrer. Primeiro ano eu não gostei muito daquilo, mas eu fui tomando remédio. 2014, 2015, 2016, 2017 e me acostumei. Todos os dias eu tomava o comprimido. Se eu não tomasse um dia, no outro dia eu estava com muita enxaqueca, sem conseguir levantar da cama, muito fraca, porque, não sei se vocês sabem, é o hormônio que transforma o que a gente come em energia, né? Ele colabora com esse processo. Então, se não tem esse hormônio, você não tem energia. Você come, acumula, né? Por isso que às vezes engorda, mas não transforma em energia, você fica fraco. E eu me sentia assim, fraca, se eu não tomasse aquele comprimido. E para mim estava tudo bem, porque eu coloquei na minha cabeça que era só eu tomar o comprimido todos os dias e tudo bem. E tive uma vida tranquila. Alguns sintomas, mas eu aprendi a conviver com eles. E naquele dia lá no Voa, eu nem lembrei da doença. Nem lembrei. Teve uma hora lá que eu falei, eu tenho hipotireoidismo, mas isso aí é tranquilo, porque eu vivo bem com isso. Olha que coisa, gente. A gente concorda com as coisas, né? E nesse sábado eu estava indo embora já.
saindo no hall da igreja já para ir almoçar, porque era o último dia. Quando eu estava saindo, veio um rapaz correndo atrás de mim. Ele mais um, que ele era americano, era um pastor americano. E veio com ele correndo um tradutor, né? Junto. Aí ele, ei, senhora. Desculpa eu te interromper assim, mas isso lá no hall, lá na porta. Saída. Quando você passou, eu vi uma coisa vermelha assim na região da sua garganta. Você tem algum problema aqui? Falei, ali eu já comecei a chorar, irmãos. Porque se Deus revelou, é porque Ele quer curar. Ali eu já comecei a chorar, já falei, sim, eu tinha. Já comecei a declarar, eu tinha hipotiroidismo. E ele glorificou a Deus, orou comigo. Eu estabaquei no chão, porque eu caio fácil, né? E aí, ele orou por mim. E desde aquele dia, eu estou curada do hipotiroidismo. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Uma doença autoimune, genética. Deus refez alguma coisa aqui no DNA. Ele pode, Ele é criador. Ele criou no início, Ele pode continuar criando. Eu quero dizer para você nessa noite, quero te animar em fé. Porque se você tem alguma condição de enfermidade, Deus pode te curar hoje. Quem sabe hoje é o teu dia dele curar. Pode ser que Ele inicie uma cura hoje na sua vida. Conheço casos de Deus começar uma cura e progressivamente fazendo essa cura. Por que Ele curou? Minha filha é médica, estava comigo do meu lado. Ela falou assim depois para mim, mãe, por que Deus curou o hipotiroidismo? Você vivia bem. Falei assim, para mostrar que Ele é Deus, Ele cura qualquer coisa. Ele cura qualquer coisa. E eu estou muito impactada com o que eu tenho visto Deus fazer. Deus continua curando, irmãos. Deus continua curando pessoas, levantando pessoas de cadeira de roda. Deus continua manifestando poder e glória. Sabe por quê? Porque Ele quer revelar o reino de Deus. Deus quer revelar o seu reino na terra, para que as pessoas, ao verem o reino de Deus, se dobrem diante do rei desse reino e reconheçam que Ele é mais poderoso do que qualquer limitação em nós, que Ele é mais poderoso do que qualquer escassez que possamos ter. Deus é muito maior do que qualquer falta que você tem, seja de saúde ou de qualquer coisa. Você é templo do Espírito Santo. Habita em você o poder de Deus. Cristo em você, esperança da glória. Esperança, expectativa da glória de Deus. Do derramar, do transbordar da glória de Deus sobre a sua vida. E através da sua vida. Você já molhou jardim com uma borracha? Já molhou planta com uma borracha? Você vai lá, abre a torneira, vem com a borracha, né? E molha a planta, não é assim? Se parar de sair água, é porque tem alguma coisa bloqueada, né? A borracha dobrou, alguma coisa aconteceu, você não fechou a torneira. Então você vai lá, desdobra a borracha e a água passa. O propósito da água é molhar o jardim. Mas é impossível que essa borracha por dentro não esteja molhada. Assim é Cristo em você. Assim é o Espírito Santo em nós. Ele quer jorrar e molhar os jardins à nossa volta. Ele quer manifestar o reino através da minha vida, da sua vida. Mas Ele vai molhar a sua vida também. Ele vai manifestar cura na sua vida também. Ele vai manifestar unção na tua vida também. O que nos falta muitas vezes é desdobrar a borracha. É entender que Cristo
está em nós, que o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está aí agora em você. Pastor, eu não estou sentindo nada. Ainda assim ele está. Pode ser que você sinta. Você sente o Espírito Santo em todo o tempo? Mas se você prestar atenção, parar e prestar atenção, você vai sentir. Ele está aí. Você tem consciência do seu dedão do pé em todo o tempo? Pensa no teu dedão do pé agora. Agora você está tendo consciência dele, né? Você até pode sentir, se você prestar atenção, você pode até sentir às vezes o sangue jorrando nele. Você prestar bastante atenção, você sente. Se você prestar atenção, você vai perceber o Espírito Santo em você. O que a gente precisa é prestar atenção nele. Não desprezais o Espírito Santo. Não desprezais o Espírito Santo. Aleluia. Nós já vamos para a parte da oração. Mas antes eu quero fazer um teste comigo mesmo. Porque eu estou treinando meu ouvido para ouvir Deus, né? Estou treinando. Então eu tenho que arriscar, eu aprendi que eu tenho que arriscar. Tem alguma Ângela aqui? Na igreja? Não? Alguém que você conhece se chama Ângela? Não? Talvez eu tenha errado, né? Não tenha ouvido bem. Sim, fala para mim, irmã. Peraí que eu vou botar o óculos. Sim. Hã? Sim, você sabe se ela está com algum problema de enfermidade? Tem a ver com isso? Não. De qualquer maneira, nós vamos orar pela Ângela. Tá? Porque vai que eu acertei, né? E se Deus me revelou esse nome, eu estava no ônibus e eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, se eu quer falar alguma coisa, fala comigo. E eu ouvi claramente a palavra Ângela. Pode ter sido da minha imaginação, né? Porque a gente tem imaginação fértil também. Mas pode ter sido uma revelação de Deus, de que Ele quer fazer algo na vida dela. Então a gente vai concordar com o céu sobre a vida dela, amém? Eu quero orar, né? A gente vai ter um momento de oração, de trazer aqui no altar o nosso pedido. Isso vai ser conduzido, né, pastora? Direitinho. Eu mesma, tá? Mas antes eu queria orar. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma dor, alguma enfermidade, eu queria que você se colocasse de pé primeiro. Amém. Aleluia. Amém. E eu quero, e agora que você feche os seus olhos. Você ouviu a palavra da fé, né? Palavra que é verdade. A Bíblia conta que no início das coisas, antes de Deus criar, trazer forma ao mundo, o mundo era sem forma, vazio, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu creio que o Espírito de Deus está pairando sobre nós agora também. E que a palavra de Deus, quando foi liberada lá no início das coisas, trouxe à existência aquilo que não existia. Trouxe vida ao caos. Trouxe ordem ao caos. Trouxe beleza ao que estava ruim e feio. Trouxe vida onde havia morte. O Espírito de Deus pairava. E quando a palavra foi liberada, veio e tomou ação e veio a existir tudo que não existia. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a crer e a colocar toda a sua atenção no Espírito Santo de Deus. Você não precisa orar agora, tá bom? Você só precisa colocar a sua atenção no Senhor. Ele está aqui, Ele está em nós, aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu poder
que já está entre nós, que já paira em nós. E agora eu peço, Espírito Santo, vem com teu poder. Vem com teu poder, vem com tua glória. Toca agora com a tua glória, Espírito Santo, a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor paira aqui. Eu sei que o Senhor se move aqui. Alguns de nós já pode até estar sentindo, mas ainda que a gente não sinta, nós sabemos que o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia. Nós concordamos com essa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Concentre-se nele. Coloque sua atenção nele. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para fazer, para se mover, para curar. Aleluia. Agora eu peço que você coloque a sua mão no local da sua enfermidade, se isso for possível. Se não, coloca no seu coração. E eu declaro agora a cura do Senhor sobre o corpo físico do meu irmão e da minha irmã, que está comigo agora concordando em fé. Eu declaro a cura do Senhor, a manifestação do poder de Deus. E eu ordeno toda dor, em nome de Jesus, sai. Toda enfermidade, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Alguém aqui que estava sentindo dor, sentiu alguma melhora? Tem alguém que sentiu alguma melhora? Sim? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um pouquinho ou bastante da dor? Um pouquinho? Nós vamos orar mais um pouco. Amém? Mais alguém que sentiu um pouquinho de melhora? Tem alguém que está com dor agora? Está sentindo dor agora? Não? Vamos orar mais um pouco. Eu creio que Deus ainda pode completar essa cura hoje. Amém? Nós confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Mas nós cremos que o céu é perfeito. A salvação, a saúde é para todos nós. Então eu declaro saúde agora. E toda dor, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus agora, sai. Em nome de Jesus, sai. Enfermidade, eu ordeno, deixe o corpo do meu irmão agora. Deixe o corpo da minha irmã agora. Em nome de Jesus, e sai. Eu declaro a cura do Senhor, a salvação, a saúde plena do corpo físico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém sentiu alguma melhora a mais? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos vir ao altar trazendo o nosso papel. A gente vai se instruir direitinho. Ah, sim. Já recolheram, né? Ok. Nós vamos orar primeiro. Ok. Amém, glória a Deus, amém. Nós vamos orar, quando orarmos pelos pedidos aqui, nós vamos orar pela Ângela também. Mas eu quero, antes de orar, falar uma coisa para você. Na minha casa, dor de cabeça é uma dorzinha leve, né, gente? Dor de cabeça é milagre pequeno para Deus, né não? Cura pequena para Deus? Na nossa cabeça, né? A gente pensa que doenças maiores, câncer é muito difícil, levantar da cadeira de roda é muito difícil, mas dor de cabeça é fácil. Para Deus,
Não tem mais fácil nem mais difícil, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas na minha casa agora, dor de cabeça, ela é casa. Começar a testar o poder de Deus fluindo através da sua vida. Teve uma dor. Um ora pelo outro. Ou você por você mesmo. Dor de cabeça em nome de Jesus, sai. Você vai começar a ver Deus fluindo através da sua vida. Quem já faz isso? Quem já faz isso? Glória a Deus. Tudo que Ele tem pode fluir em nós. Se tem cura, pode fluir em nós. Amém? Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Junte a sua fé com